Fala galera do Ubicast, eu sou o Alan, seu co-host, tô aqui hoje, tô em casa hoje, tô aqui para falar de tecnologia e tô aqui com as referências de tecnologia que a gente tem no Urb hoje, o Zanaka, também conhecido como Carlos Dias, o CTO, e o Bruno. Vocês querem se apresentar? Olá pessoal, tudo bem? Acho que, como o Alan disse, Zanaka, também conhecido como Carlos Dias, isso é muito legal. Assim, todo mundo que entra na empresa ouve Zanaka, 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 mas é quando manda e-mail, mas não tem Zanaka, né? Aí eu tive que botar como um alias lá pra pessoa achar. É um apelido muito desde sempre, assim. Quando eu entrei, o pessoal adotou aqui, tá desde sempre. Eu entrei na HU, acho que julho de 2013. Então, desde lá, vendo a empresa crescer, vendo a empresa entendendo o mercado, dominar o mercado e passar para essa transformação, né? Entendendo que é uma empresa de tecnologia, vivendo tecnologia, assim, acho que é mais legal. Assim. Bruno? Olá, pessoal. Sou Bruno Furtado. Hoje eu estou como líder técnico do time de operações, instruído por esse homão aqui, maravilhoso. A gente já trabalhou junto, já trabalhei em outros times também, no time de plataformas. Vim participar desse ambiente que é ultra, mega, hiper multidisciplinar, que sempre foi uma coisa que eu curtia muito, e com um desafio tão grande, maior do que os que eu já tinha feito antes, então tô curtindo bastante e vamos que vamos. Cara, foda. Eu tô bem animado de trocar ideia com vocês, como eu falei, eu tô em casa, a gente já trabalhou próximo bem próximo durante muito tempo, principalmente com o Zanaka, né, lá. E uma das coisas que meio que fica claro para mim, até por ter passado por outras empresas e tal, é o como a gente respira de tecnologia e não ser simplesmente PR, né? A gente realmente vive e dá pra ver as diferenças e tal. E acho que isso vai virar uma série, assim. Então, esse é o primeiro episódio de uma série muito longa, infinita, de Ubers falando de tecnologia. E aí, pro primeiro papo, cara, acho que a gente poderia fazer enfim, trocar uma ideia, sem muitas amarras, mas falar meio que amplo do mercado de tecnologia e como que a gente está inserido, como que a gente faz as coisas aqui dentro e tal. Acho que um kickoff, um ponto legal pra gente começar é, tipo, o que vocês acham que mudou no cenário de tecnologia, no mercado de tecnologia ou do modo de trabalhar com tecnologia por causa da pandemia, né? Antes e depois da pandemia. O que mudou, o que a gente aprendeu ou o que ainda vai mudar, né, com esse cenário, assim? O que vocês acham? Acho que, inicialmente, a gente já estava até conversando, era a questão do ponto de confiança, né? Como que as empresas trabalhavam no passado em relação a isso? Teve até o termo que estava comentando sobre o bossware, né? Tecnologias assistivas do gestor para ele conseguir de maneira remota ou distante entender como está gerenciar, né? O time. Então, foi um período interessante em termos de adaptação para todas as empresas de tecnologia e começou a buscar também um pouco das pessoas que já faziam um trabalho remoto. Uma outra coisa interessante foi que estreitou também essa relação de trabalhar para o exterior remotamente com outras moedas, que também traz o tópico de competição, né, no mercado de trabalho. Esse é um dos principais problemas. Um dos maiores desafios agora, né? A gente, acho que em pouco tempo, talvez um tempo quem está em tecnologia está acostumado com a velocidade, né? Em pouco tempo foi impulsionado para viver essa nova realidade, que cara, os escritórios não precisam mais ter paredes fechadas. Você consegue trabalhar de qualquer lugar, assim. E talvez de qualquer lugar mesmo, assim. Tem outras empresas que já estão há mais tempo vivendo isso. O cara, mora na praia, Santa Catarina, Bali, e todos conseguem trabalhar, né? Acho que a gente vai passar na frente, tem uma questão com fuso horário, como é que a gente se entende a isso. Como é que os times se organizam para todo mundo conseguir trabalhar junto. Mas voltar atrás, acho que vai ser muito difícil. Obviamente vai ter resistência, mas eu acho que a vantagem que todo mundo vai... A história, o pensamento de qualidade de vida e tudo, é isso que o trabalho remoto está trazendo. Assim. Então tirar isso vai ser um pouco difícil. Essa vida de nômade ficou muito mais
mainstream, eu diria, né? Tipo, criou-se até um mercado, assim, eu tava dando uma olhada, fazendo um benchmarking para parar de novas verticais, né? E eu meio que esbarrei em alguns produtos tipo Airbnb, mas para quem trabalha remoto. Então você pega uma casa num lugar paradisíaco com uma infra foda para você trabalhar remoto, assim, tipo, tem um puta mercado, a empresa já recebeu vários investimentos. Se eu não me engano, Portugal, Ilha da Madeira, uma coisa por ali. Eles estão se vendendo assim, tipo, cara, vem trabalhar aqui, que tem infra, tem tudo, você vai ter benefício fiscal e tudo. Então já tem lugares pensando em turismo para trabalho, que é meio louco, mas é assim, é uma frente, uma nova vida. Assim. Porque agora você não precisa mais ir pra cidade grande para ganhar um salário bom, né, cara? Tipo, agora você pode finalmente unir qualidade de vida com grana, né? E principalmente a tecnologia recebendo em dólar, e aí tem toda essa parada. E isso dificulta um pouco para as empresas, né? Que é um pouco dos desafios que a gente está tendo. Que é, tipo, hoje agora a gente não está competindo mais com, sei lá, empresas do nosso ramo de tecnologia aqui no Brasil. A gente está competindo com o mundo todo. Sim. E, tipo, como que a gente... Né, quais mecanismos e tal que a gente cria para continuar atraindo gente foda para trabalhar com a gente como a gente tem aqui dentro, sabe? Sim. Aqui a gente tinha essa peculiaridade que talvez a gente sempre ficou abaixo do radar, não under the radar. não vou te chegar essa palavra. É muito porque a gente sempre... Acho que todo mundo conhecia a gente como empresa de turismo. Empresa de turismo, fazer viagem, pacote, tudo. Só que a gente vivendo aqui dentro, a gente via que a gente já respirava e falava de tecnologia há muito tempo, assim. Então, eu acho que isso deu uma vantagem pra gente muito grande. Que agora, nesse momento, que todo mundo se entende como uma empresa de tecnologia, acho que as empresas que não estavam antes da pandemia, não se viam, não se encaixavam como tecnologia, precisou ter uma mudança muito forte, muito rápida, porque não tem opção, né? Você é uma empresa de tecnologia. E a gente aqui trabalhando há muito tempo conseguiu preparar esse cenário. E agora consegue brigar com... A gente não consegue, a gente tem que brigar com empresas de fora, né? Porque acho que o que a gente faz aqui dentro, e a tecnologia, o capital humano que a gente tem aqui dentro, cara, é fit para qualquer outra empresa, assim. Se não melhor, né? Tipo, a gente tem conhecimento de pessoas que tá trabalhando com a gente, tá trabalhando nas empresas, e quando conversa com a gente, fala, cara, a gente tá fazendo aquilo que a gente fazia muito tempo atrás, não sei o que. Então, tem esse paradigma, né? Talvez o vira-lata, né? Os pesos vira-lata, assim. Esse é o feedback muito que eu recebo da galera aqui. E o meu feedback também, né? Eu já, não sei se eu já falei aqui no podcast, mas eu tive um hiato na minha história no URB. Eu saí trabalhar em outras empresas durante uns 2 anos. Fui trabalhar fora do Brasil e tal, na Inglaterra especificamente. E, cara, tipo, o URB deixou um buraco no meu coração, assim, sendo bem filosófico, porque nunca mais, tipo assim, nas outras empresas eu não tinha esse... Mesmo trabalhando com tecnologia, e até tecnologias de ponta, tipo, na época eu trabalhava com React quando ainda era React 0.7, sabe? Ainda era alfa do Facebook. Facebook ainda não era ainda era Facebook, não era Meta. E tipo, mas tinha uma parada diferente, que era tipo a colaboração, a autonomia de resolver os problemas, o impacto, cara. Tipo, isso é uma parada como desenvolvedor que eu tinha aqui no URB e eu não consegui ver em nenhuma outra empresa. Que é, cara, eu sei o impacto que a meu if-else faz na ponta no cliente, sabe? E isso é uma parada que, tipo assim, eu não sei como que a gente conseguiu criar isso, mas a gente tem e é nítido, assim. E é uma das paradas que eu vejo, fora o como a gente adota bem cedo tecnologias novas, tem essa parte também de que tem essa proximidade e esse impacto que a gente causa é bem transparente para quem tá fazendo resolvendo os problemas, né, para os times e tal. Pô, a gente é operação, né, velho? Feedback instantâneo. Né? Tudo que a gente fazia, na hora a gente tinha um impacto e isso era muito foda, assim. Você tem alguma coisa pra falar? Só complementos, né? Tipo, feedback de métricas também, a gente tem. A gente tem aqueles dashboards também que mostram o resultado no dia seguinte de uma feature que subiu, você já consegue ver o impacto que aquela subida provocou. Então, ninguém fica desamparado em termos de métricas e, cara, isso ajuda muito em termos de motivação da galera. E
por mais comum que isso soe e pareça pra gente, parece que isso não é tão comum lá fora. Sim, assim. sim. Pelo menos em todos os podcasts que eu tava escutando, ouvindo, isso daí ainda é uma questão. Sim. Cara, até a parte de deploy contínuo, que a gente meio que, pra mim, né, eu participei disso desde o início, assim, foi rápido a gente se adaptar, e, cara, tem empresa hoje, até hoje, meu irmão, que não consegue, tem que fazer release train e um monte de mecanismo pra conseguir deployar, e, tipo, a gente faz quantos deploy por dia hoje, em média? Cara, a gente tá fazendo pra produção em 5, 6 dias, assim, de ferramentas grandes. Assim. Mas quando pensa em componente, aí vai muito mais. Pensando só em ferramenta grande, isso aí. Assim. E tipo, e você vê, tem empresas que, cara, deployam uma vez na semana. Sim. Uma comitê, vez no mês. não. Empresas que tem comitê de deploy. Que a galera senta, não, vai você, não, você não vai. Tipo, eu acho que, um pouco juntando essas duas ideias que vocês trouxeram, o quanto a gente é ancorado em dados ajuda a gente ser assim, ter essa visão de, cara, mexi nisso aqui, olha o que eu trouxe o resultado da empresa. Se a gente não tivesse dados ou pensamento desde a base, a gente não ia ter dashboard para o pessoal consumir, não ia ter métrica para falar, deu errado, ó. Porque não necessariamente um deploy que funcionou, de que o processo de deploy tecnologicamente deu certo, vai trazer o resultado que a gente está esperando, né? Então, tipo, todo mundo, e é importante ter o exercício do desapego. Cara, eu fiz isso aqui, porra, demorei pra caramba. Cara, tá pior o resultado. Tipo, mas o importante disso é o processo de aprendizado você não jogou fora. A feature que você fez, cara, porra, a feature tá errada. Mas o processo de aprendizado você vai usar amanhã pra outra coisa, assim. E talvez até pra consertar a hipótese que foi só uma hipótese errada. Então, acho que isso é muito importante. Não ter o apego. Cara, essa linha de código aqui, cara, o importante é o processo que você chegou até ali, cara. Cara, isso foi uma chave que eu tive que virar. Sim. Eu era o cara do código bonito, cara. De olhar e de ter que olhar o código e falar, putz, orgulho, né, tesão, maravilhoso aqui, isso aqui tá lindo. Cara, o Linter nem rodou, né? E aí, tipo, aí chega, sobe e usa essa merda. E tipo, a fase do funcional, tudo que você escrevia era funcional. Então. E tipo, eu tive uma época obcecado por arquitetura de software, e, tipo, ficava, sei lá, gastava muito mais tempo para resolver um problema do que eu poderia resolver, ou pior, ou nem resolver o problema no final, né, que é, sei lá, alguma dor do cliente e tal. E até eu só virei essa chave realmente quando eu fui exposto diretamente a produto e tal. Tem perfis que são assim, né, tipo o Luizinho, né, que é o cara que gosta de escovar bit, de fazer a parada rodar muito eficiente e tal, e às vezes não é necessidade, né. Mas isso é legal também, porque como a gente tem um time diverso, né, acaba tendo esses contrapontos e tal, a gente acaba chegando no caminho. Assim. Diferentes níveis de aprofundamento em diferentes linguagens. Isso é um negócio bacana. E são perfis completamente diferentes, né, cara? Você vê, no time de operações, né, que eu tava mais próximo, tem o Luizinho, que é o arquétipo do desenvolvedor, né? É o cara que... Faz cerveja? Faz cerveja boa. No porão da mãe, com cheetos na barriga, programando. Aí tem, sei lá, o Lucas, que é, tipo, programador empreendedor. É o spokesperson. Tipo, o cara o palestrinha, né? Não no termo pejorativo, ele realmente trampa, ele faz... E, tipo, isso é muito foda, assim, e todos os times têm um pouco disso, assim, o time da Lara, eu vejo que tem muita coisa, o Payments, enfim. E isso foi, voltando pro ponto lá da pandemia, que foi o início do nosso papo, a gente não teve dificuldade com a transição, porque a gente já tinha, né, vários times remotos, híbridos, a gente tem, né, um time em São Paulo, a gente tem um escritório em Porto. Há muito tempo, a gente... Desde que o Renato foi para Sorocaba, a gente começou a respirar trabalho remoto. Assim. A gente teve uma pequena ilha de desenvolvimento lá em Sorocaba um bom tempo, e final do ano passado eram 10 cidades diferentes. A gente tinha pessoas já espalhadas pelo Brasil e Portugal, né, no caso. Então, eu acho que a gente, como time de engenharia e tecnologia, cara, beleza, a gente vai perder, que aí veio os desafios, né, como é que a gente mantém o ritmo, como é que a gente mantém a galera, a gente até passou a usar o Matrix,
Uma ferramenta que foi, pra gente foi bem legal no início. Aí depois a gente se acostumou com o processo e ela deixou de ser tão ponto focal, assim. Mas a gente fez a empresa muito forte, né? Mas as outras áreas da empresa, outros times, começaram também a usar Matrix. Comercial usava Matrix para entender, cara, quem tá online, com quem eu posso falar, quem não posso falar. Também. Marketing também. Então as salas de Matrix hoje são muito... Matrix repletas. não é uma cadeira que a gente coloca um negócio na cabeça igual no filme, não. Matrix é uma ferramenta... A ferramenta da rede digital. É uma ferramenta de ambiente virtual, né? Pra discussões e... Você cria as salas, você tenta simular um pouco do seu time, que a gente tinha no escritório, saber quem tá online, ou se, ou, sei lá, o Bruno, que é do time A, tá em reunião com o time do Alan, que é o time B, a pessoa vê que o Bruno não tá naquela outra sala. Então dá um pouco mais de transferência, que é o que a gente tem no dia a dia, né? E, de novo, a gente, sei lá, Guaraná de rolhas é acostumado a esse dia a dia, né? A gente brincou um pouco também com aquela outra ferramenta também, né? Que é tipo um joguinho. Gather Town? É, o Gather Town. Gather Town. A gente brincou um pouquinho com o Gather Town, que é maneiro também, né? Você cria um pouco... Pra caramba nessa é o que você falou, né? A gente é ser humano. A gente tá meio que... gamificada, né? E a gente tá acostumado com espaço, né? Com paredes, com pessoas e tal. Então representar isso de forma virtual dá meio que... É o mais próximo que a gente pode chegar do... Você falou da questão da personalidade também. Essa ferramenta ela permite que o pessoal personalize o espaço dela. Né? É verdade. Botar uns tapetes maneiros, botar computador, monitorzinho. Não, isso é importante. Ir pra cozinha, né? Tomar um era o Igor de marketing, não qual era o nome dele? Era o moleque do time da Luana, esqueci o nome dele. Tipo, a mesa... Isso era do time de marketing embaixo. A mesa dele... Evento, é um evento, é uma experiência, assim. Então, cara, você ter esses totens físicos é importante pra você, caso, tipo, passa pra quem tá passando, olhando, essa aqui é o tipo de pessoa, então a gente perde isso no digital. A gente perde não, a gente ainda não sabe construir isso da melhor maneira no digital. Hoje o que a gente tem de individualismo é o background do Meet. Total. É o background. Aqui minha biblioteca aqui atrás. Exato, tô no café em Veneza. Café em Veneza, todo mundo que faz call comigo, pelo menos um tá nesse café. Foi o seu um dia eu vou lá, cara, deve ser muito bom. Acho que foi o seu time que teve uma call comigo, o time do Rodrigo, sei lá, que todo mundo botou o mesmo background de praia, só pra falar comigo, assim, tipo, foi entrando, eu falei, que porra é essa? Não, eles comeram aqui. Mas é muito isso, assim, talvez esse seja o primeiro. Como é que vai ser lá na frente, acho que a gente vai ver ainda como é que é. O dia que o Gugu também... O último dia do Gugu no nosso time, queria fazer a migração de times, todo mundo tirou uma foto no mesmo perfil dele, em preto e branco, né, com a cara séria, assim, com a iluminação só de um lado do rosto. Aí todo mundo do time colocou essa foto. A gente brincou que a gente gerou. Eu vi. Foi isso? Foi isso. Eu nunca parei pra te perguntar, mas por que todo mundo colocou foto preto e branco, A gente brincou que é NFT de OP. Muito bom. E, cara, vocês lembram de alguma coisa durante esse período aí, que vai ficar marcado na história da pandemia, que foi de alguma forma um marco pra tecnologia? Tipo, eu lembro... Faz muito tempo que eu não... efetivamente codo, né, durante muito tempo, assim. Mas eu lembro que eu instalei aquela ferramenta do GitHub, o Code Assistant dele lá, esqueci o nome. É um botzinho que te ajuda a programar. Copilot, o GitHub Copilot. E eu não conhecia, eu instalei agora durante a pandemia, que eu tava fazendo alguma coisa, algum script e tal, que eu tava brincando lá em casa. E eu lembro que eu fiquei assustado, cara. Sim. Eu fiquei assustado. Tipo assim, primeira reação de todo mundo, é bizarro. Eu falei, cara, se isso existisse há 10 anos atrás, tipo, puta que pariu. Com todo respeito. E é muito sofisticado o nível de como ele completa o código. Assim, pra quem não entende, né, o GitHub Copilot ele é um assistente para as ferramentas integradas de desenvolvimento que o desenvolvedor usa para codar, né? E essa ferramenta, basicamente, ela completa, mas ela não completa uma linha, ela completa um bloco de código. Então, tipo assim, você pode colocar comentários. Sei lá, você tá ali num arquivo JavaScript, você coloca comentários. Esta função soma 2 números inteiros. E aí ele cria uma função automaticamente que faz isso, cara. Eu lembro que eu vi aquilo e falei, que isso, cara? Tipo, onde a gente tá indo? Mas você tacou fogo no computador? Tipo, sai daqui, demônio! Não, tu foi de boa, assim. Tipo, eu lembro que eu fiquei muito impressionado, assim. Houve coisas desse tipo, de mudanças de marcos que vocês
foram expostos durante esse ato de pandemia que você fala, cara, isso aqui vai mudar o jogo? Eu acho que uma das coisas que para mim mudou e mudou para sempre foi o processo de aprendizado das pessoas. Uma coisa era quando você estava no escritório e você tinha pessoas que eram mais tipo, próximas pro lado, de você. Né? Se vira pro lado, fala, troca. De tirar dúvidas. Verdade. Então, eu preciso executar essa tarefa. Pô, fulano manja muito dessa tecnologia, vou lá falar com ele. E aí, já também, processo de aprendizado junto com a diferenciação entre disponibilidade e estar online, né? Então, era uma das coisas que eram complicadas no início. Era difícil você saber se uma pessoa estava... Na verdade, não é que foi difícil, mas era muito confundido você estar online com você estar disponível. Então, essa coisa que a gente tem de se interromper naturalmente para tirar dúvida, para perguntar sobre com quem que eu falo para resolver tal problema. Esse tipo de coisa começou a ser super, ultra diferente do que era antes. Quando eu falo do processo de aprendizado, eu falo também dessa questão de tirar dúvidas, mas também da quantidade de cursos que começaram a aparecer online. E cursos que eram dados presenciais passaram também a ser dados de maneira remota. Conferências que eram presenciais e eram difíceis de se chegar, caras de se chegar, passaram também a ser remotas. Então, o processo de aprendizado, ele variou muito, tanto para o bom quanto para o ruim. Acho que ruim em termos de conhecer as pessoas, networking, e bom em termos da quantidade de conteúdos que passaram a estar disponíveis para pessoas que não tinham tanto acesso. E também tem questão de filtro, né? Acho que pela facilidade também. Sim. Você vê tanta coisa, né? tipo, como é que você processa isso? Vão ter 10 pessoas falando a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Quem eu vou. Então acho que tem um pouco disso, assim. Tipo, o crescimento foi explosivo de cursos. De pessoal. Eu acho também porque, muito por conta dessa facilidade, dessa nova realidade de trabalho remoto e tudo, e as pessoas poderem trabalhar para outras empresas, todo mundo se vendo necessário de, cara, precisa ter uma transformação digital. Que é o que a gente vinha já devagarzinho vendo aqui no Brasil acontecendo. Transformação digital, uma empresa virar digital, não sei o quê. Teve que acontecer. Então, todas as áreas vão precisar de gente pensando dessa maneira, ajudando a pensar e construir ferramentas, né? Então, esses cursos todos também vieram muito querendo dar o ferramental para as pessoas acertarem isso, né? A quantidade de low code, no code que apareceu, que acho que como um ponto de mudança, cara, verdade. Isso chegou. Ótimo ponto. E isso traz muito esse pensamento do GitHub, dessa ferramenta do GitHub, do Copilot. Tipo, eu não me lembro quando, acho que na penúltima vez que eu fui no F8, no evento do Facebook, eles mostraram uma ferramenta deles que internamente o cara abria um comentário, um bloco de código, e a ferramenta gerava tudo, sozinho pra ele. Porque eu lembro disso. Ele tinha um codebase, ele olhava o machine learning o AI, machine learning, seja qual palavra você quer usar, assim, entendia o codebase dele, sabia que 10 projetos, 50 projetos diferentes, pessoas diferentes que faziam a mesma função parecida para fazer a mesma coisa. Então a ferramenta aprendia isso, e se você somar A com B, já gera sozinho. E isso já gera teste automatizado, então você tem várias vantagens por ter um código desse automático acontecendo. E eu acho que isso é uma coisa que talvez hoje a gente não tenha isso funcionando na melhor maneira possível, assim. Eu falo isso há um tempo, já falei com algumas pessoas aqui. Muito provavelmente o que a gente faz hoje, daqui a 10 anos, cara, não vai existir mais, assim. A gente talvez esteja só fazendo ensinando o computador, dando um drive pro computador. Cara, tá certo, tá errado. A gente vai estar assistindo o computador. Porque vai ser muito mais ótimo a máquina fazer código para ela mesma, assim. Ela gerar o código que depois ela vai compilar. Em vez de ter, cara, o Bruno programa de uma maneira, eu penso de outra maneira, Então, ter essas coisas vão ser mais... Quando a gente pensa em energia, a gente tá muito nessa pegada de energia, de diminuir o uso de energia, SG, verde. Sustentabilidade. Cara, isso talvez seja um caminho, assim, lá pra frente. E o que a gente faz hoje vai ser só monitorar, dar o caminho, assim, pros computadores, fazer da melhor maneira possível, assim. Porque fazer sozinho, ele não vai saber fazer. Então ele sempre vai precisar da gente pra... Nunca é muito forte, nunca é muito tempo. Até né? então, esse poder criativo ainda é nosso, né? Exato, mas até então...
Cara, esse ponto de low code e no code é muito bom, assim, porque é difícil ver para onde vai, porque quando eu via essas ferramentas de low code e no code não são novas, né? Tipo, lá de trás a gente tinha, você lembra do Dreamweaver? Dreamweaver, Hot Dog, na minha época era Hot Dog. Pô, Hot Dog, existiam essas ferramentas de drag and drop, o Wix, né, muito antigo, né, e tal. O meio acadêmico tem muito também. Kit.net, aquele site que é na época do GeoCities tinha ferramentas de você colocar, então não é novo. MATLAB. Mas acho que virou aí uma chave, talvez pelo... Escala, né? Você precisa de escala. Exato, e também porque precisa de muitas pessoas para meio que resolver esses problemas de forma digital, né? Criar produtos digitais. E o que a gente falou ainda agora, né? Não tem recursos suficientes, não tem pessoas suficientes, capital intelectual suficiente para todas as empresas ou todos os problemas que têm resolvido. E aí, para muita empresa, esse low code, no code, né? O low code developer, no code developer, tá se tornando um padrão, assim. Tipo, será que a gente vai para um caminho, assim, em algum momento? A gente vai ter uma vaga de low code, no code developer no Uber? Em algum momento? Cara, acho que é invariável, assim. E, de novo, isso não é diminuir posto de trabalho. Sim. Tipo, isso é só shiftar e talvez aumentar posto de trabalho, assim. Porque... É muito mais acessível do que, efetivamente, você ter... Exatamente. Assim. Ter que aprender a programar. Por exemplo, a gente tá falando agora com o pessoal da 42. 42 é um grupo mundial, francês, por isso, mas já tem em vários lugares do mundo, que é uma escola de programação para quem não sabe nada de programação. Projeto 42, né? É, o Projeto 42, aqui tem 42 Rio, tem 42 SP. O escritório deles aqui é lá no Aquário. Fábrica de startup. Exatamente, assim. E o foco deles é isso, é levar esse pensamento para quem não conhece nada disso, assim. Só que não é... Eu via, tipo, no início eu fiquei muito reticente, deixa eu conhecer isso, como é que é, não parece tão funcional. Só que quando eu vi o processo deles, assim, o que eles já... Tipo, você já chega e já senta, o cara te dá já... Isso aqui é um terminal, um comando Linux, tipo, é muito base. Tipo, então você começa no Linux, vai pro C. E é isso. Porque talvez essa base é necessária para você evoluir para outras coisas, linguagens muito mais alto nível, assim. Então, esse conhecimento básico, cara, é importante para qualquer área no-code da vida. Se você entende isso, se chega no no-code, no low-code, trivial você vai acertar, né? Porque as estruturas lógicas de programação, independente se é low-code ou no-code, são as mesmas, né? Se elas são abstraídas com um componente visual ou não importa muito, né? Tipo, um if-else é um if-else, ele sendo arrastando ou clicando, ou você escrevendo if-else nas linguagens. Então, realmente, a base é necessária, assim, né? Você falou do C. O C é uma linguagem que a máquina vai entender. Né? O C, ele é muito próximo do que um computador entende. E aí, coisas que você monta com outras linguagens, elas precisam chegar a uma representação similar da lógica que você aprende em C, porque é simples. C de... Não é C de simples. Sem C é complicado, tá? Mas para você conseguir entender um pouco de como a máquina vai se comportar com o que você precisa fazer. Tem até um negócio engraçado que meus professores sempre falavam que a máquina faz o que você pede, não o que você quer. Exato. Então, é um insight bem poderoso que constrói e consolida muito bem de onde você partir para desenvolver coisas maiores e aqui a gente em linguagens mais humanas, né? Sim. Aqui a gente está experimentando com algumas ferramentas de low-code para meio que otimizar alguns processos internos, né? Mas eu meio que acho que também algumas desses produtos popularizaram, porque lá nos Estados Unidos tem algumas empresas, né? Inclusive teve, acho que uma empresa que recebeu um puta investimento da SoftBank e tal, e eles não têm nenhum código. É tudo basicamente é um Frankenstein de ferramentas low-code. Um Megazord de drag and drops. Exato, um Zapier, não sei o que lá, plugando tudo, e aí eles criaram, eu não lembro nem o que é o produto, assim, e aí isso meio que proliferou. Mas, cara, eu também acho que é mais um point of no return. e eu fico curioso realmente para ver onde a gente vai. Será que no futuro a gente só vai ter programadores para criar ferramentas
de programação no code, sabe? Tipo... programadores para alimentar o GPT-3. Exato. Então, cara, GPT-3 é uma coisa que, tipo, quem não... Acho que até quem entende acha impressionante, assim. Mas, pô, tem que tirar um pouco de emoção e olhar para aquilo, assim. O conteúdo dali não é 100%. Ele não é um conteúdo real, né? Ele é um conteúdo sintético. Sim. Então a gente tem que entender, cara, calma, vamos olhar isso aqui pra, em vez de não pegar isso aqui e botar pra operar alguém. Calma, menos, assim. Volta a sensação do Dreamweaver, onde a gente tinha uma facilidade incrível de construir páginas e gerava um produto final de código. Não, e pra época é totalmente contraproducente, né? Porque a velocidade, pelo menos aqui no Brasil, né? A velocidade de conexão não era boa. Tipo, você tinha mega gargalos. Aí você pega um blocão daquele, aí fica... Então, realmente, era... Mas foi necessário pra época. E eu acho que isso. Talvez a gente esteja vivendo esse ponto necessário agora. Pra mim foi a minha primeira exposição à programação, assim. Eu na verdade, na época, não sei se existe isso ainda, mas o Word tinha uma extensão que você transformava uma página numa página web. E essa foi a primeira E aí eu criei uma página no HPG. Você lembra do HPG? HPG.net. Eu criei uma página no The Sims, que eu era viciado em The Sims, né? E usando o Word. E aí depois eu fui conhecendo o Hot Dog, o Dreamweaver e tal. E aí depois eu entrei em PHP e tal. Então, tipo, foi o meu caminho, assim, de programação. Tem evolução, né? Tipo, acho que isso que você tá falando é só a evolução do processo, né? Como você começou, depois você foi exposto a mais um tipo, e é muito que a gente vive aqui dentro, né? Tipo, a evolução. E isso acho que é um ponto crucial pra mim do que torna um bom... Não só desenvolvedor, mas um bom tecnologista. Vou criar um termo aqui. Droga, né? Você vai experimentando, você vai querendo experimentar cada curiosidade, vez mais. Cara. Então, curiosidade é o ponto. Curiosidade, assim. cara. Perfeito. Acho que precisa de curiosidade e também um instinto de ser drivado, assim, tipo, ter um bom radar. Porque senão você começa a abrir o espectro... Você tem que separar o joio do trigo. Né? Exato. Então você vira barulho, né? Exato. Porque, realmente, esse drive que você tem que ter pra, tipo... Porque eu poderia ter parado no Word e resolver o meu problema, né? Não, tipo, o que tem de outra coisa que pode fazer isso? E isso que faz com que toda hora surja um framework de JavaScript diferente. Né? Você dorme, acorda, tem 3 novos. Exato, mas tipo, isso é justamente esse mesmo drive, esse mesmo poder de curiosidade que meio que move o pessoal de tecnologia pra frente, né, cara? Toda hora surge uma parada nova quando você acha que não vai aparecer mais nada, assim, é bem impressionante, assim. Eu tenho algumas newsletters que até hoje eu acompanho, de JavaScript, de Go, e eu fico, cara, impressionado, assim, tipo, pô, como é que os caras... Não vai acabar a ideia, não, velho? Tipo, não tem um limite para o que a gente pode fazer, e isso é muito foda, assim. Por isso que eu acho que eu nunca vou me desligar, assim, do que tá rolando em desenvolvimento, principalmente, assim, porque eu acho fascinante, assim, o que a galera de engenharia, desenvolvimento, tá o tempo todo construindo em cima do que vem antes, sabe? Sim. Tipo, tem um bloquinho, vira um jogo de Lego, assim. Eu acho muito foda isso na comunidade de tecnologia. Falando nisso, eu sei que a gente tá meio que se abrindo um pouco mais enfim, não mercado, mas a comunidade de desenvolvimento livre, né, de software, né? E como é que tá isso, assim, como que estão essas conversas, como que a gente planeja meio que abrir, talvez, nossas ferramentas para fora, qual é a nossa intenção com isso? Acho que a nossa intenção é obviamente, pegar a ajuda da comunidade, porque a gente entende que a gente hoje basicamente usa ferramentas abertas, assim, né? O conhecimento que a gente tem é basicamente conhecimento aberto, assim, de ferramentas, aonde a gente procura. Então o que a gente tem dentro de casa? A gente sabe que a gente já resolve alguns problemas nossos, a gente quer dar isso de volta para a comunidade poder resolver os problemas, que a gente vê empresas, a gente conversa com a empresa, cara, eu tô com um problema assim, assado, mas lá dentro a gente usa isso aqui, lá no Ubi, a gente usa isso aqui, a gente usa aquilo ali. Então, cara, com esse discurso a gente consegue abrir e a galera poder usar. E, obviamente, a galera vai começar também a criar em cima disso, né? E aí começa a evolução do nosso lado, né? O quanto a gente vai poder criar e talvez ficar preso em ferramental,
porque o PR do fulano X vai de contra a nossa ideia. Então a gente tem que pensar o que a gente está repensar a nossa feature para ajustar com aquele novo módulo que chegou de alguém que não é daqui de casa e começar a ter essa troca, assim. Eu acho que isso é a parte mais vantajosa, assim. A gente tem muita ferramenta interna. Tanto, hoje em dia talvez nem tanto, né? Porque o Docker, o Cube ajudou bastante a estar mais maleável, assim, mas foi 2017, eu acho, 2018, a gente criou uma ferramenta para ajudar o desenvolvedor que chega aqui na empresa a acelerar o setup dele para trabalho, assim, nem de máquina, mas, cara, como a gente é tudo microserviço, cara, microserviço funciona pra caramba em produção, é muito maneiro, resolve muito problema. Mas para a vida do dev local, cara, é um desafio, assim. Talvez um espaguete, é o próximo espaguete que a gente vai resolver no futuro, assim. Exato, cara. Então, essa ferramenta ajuda esse embarque, entender isso aqui, falar com aquilo, o que eu preciso rodar para testar. A gente não é muito focado em fazer mock para testar as coisas, né? Então, essa ferramenta veio para ajudar essa galera, para ajudar esse setup do cara que chega aqui novo. Tipo, o cara de front, que naquela época não tinha tanto relacionamento com Kubernetes, cara, era um bicho de 7 cabeças, né? O root CTL é uma das paradas mais fodas que eu acho que a gente tem, assim, em termos de ferramentas para desenvolvedor, assim. Foi o meu primeiro grande uau, caraca, quando eu cheguei aqui. Tipo, eu também, de outras empresas, assim, são coisas que cada time faz o teu e é bem descoordenado, assim, e meio que geralmente são iniciativas de indivíduos de alguns times e tal. E, pô, o Rude realmente é uma ferramenta muito foda que não é à toa que acaba tendo esses análogos como o kubectl e tal, bem conhecidos e muito utilizados. E, tipo, uma parada assim de desenvolvimento de código aberto, né, que eu acho bem foda, que muitas empresas grandes utilizam, né? E eu não sei nem como que isso afetaria nosso trabalho interno, né? Isso seria até um desafio legal, que é como que a comunidade interage com projetos que a gente usa para resolver nossos problemas, né? Então, tipo, sei lá, o Facebook usa muito o React para própria ferramenta de Facebook e tal. E o React, ele tem o time do React interno, mas tem muita contribuição de fora. E, tipo, como é que né, isso afeta o trabalho do dia a dia, né? De você, porque não vem só por request da galera que a gente conhece e tá aqui pra gente trocar ideia. É uma galera que a gente nunca viu na vida, é um volume muito maior. Ter gente dedicada pra isso. Assim, porque você acaba tendo um cliente que você não tá acostumado. Porque o seu cliente é o mundo pra fora. E o mundo pra fora é um volume muito maior de necessidade e requisição do que a gente tem interno, né? Tipo, internamente a gente sabe, a gente tem uma visão do que tem lá pra frente, a gente consegue encaixar, priorizar e tudo. O mundo externo, se você ficar pra trás, o cara vai forcar e amanhã tem uma outra ferramenta que tem outro nome, que no fundo é sua. Aí você se vê obrigado, talvez, a usar o do outro, né? Aí depende, cara, como é que você bota licença de uso, que tipo de licença. E eu acho que isso a gente não é muito acostumado aqui no Brasil, né? Então tem todo esse processo. Como é que a gente deixa isso mais normativo, como é que a gente facilita isso? Porque tá fora da nossa realidade, assim. Até como Urb, né? A gente é empresa de tecnologia que essa parte de licença, assim, é sempre uma dor, tá? Como é que a gente prefere? Acho que quando a gente começou o processo de internacionalização, um dos primeiros focos que a gente teve, cara, vamos botar a página das licenças todas das ferramentas que a gente usa online. Porque isso ficava escondido dentro de casa. A gente teve que criar uma ferramenta, o Bruno participou desse projeto, de criar uma ferramenta para consolidar tudo, gerar uma página estática da vida e sempre, a cada nova atualização, botar no ar. Porque faz parte, tipo, estar usando software de terceiros, dependendo da licença do terceiro, você precisa realmente dizer, cara, eu uso isso aqui, eu uso aquilo ali, versão A, versão B. Cara, tipo, eu tava até lendo um livro, tô lendo um livro recente que fala, ele usa até o termo de inovação aberta, né? Que é você abrir seus problemas para né, agentes externos resolverem e tal. E como várias empresas estão utilizando isso como
uma parte relevante do seu poder de inovação, dos seus times de P&D e tal, que é basicamente você meio que postar e publicar os seus problemas e tal, falar, galera, ó, tem aqui um bounty, né, uma recompensa aqui para resolver esse problema. Teve até, no livro tem até um case da Procter & Gamble, né, Gamble P&G, que eles colocaram lá um prêmio de $1 milhão lá para resolver um problema deles, e um dev lá, sei lá da onde, da Ucrânia, resolveu o problema deles e ganhou. E eu acho isso foda, assim, tipo, eu acho que voltando para o problema de contratação e de você conseguir recursos de desenvolvimento, a gente tem que ser criativo, né, cara? Sim, tipo, tem que começar a pensar em como que a gente ainda assim consegue inovar e resolver problemas, assim. Não, e acho que nesse ponto tem o caso da Netflix, né? Que ela desde sempre falou, cara, tá aqui o meu algoritmo de recomendação, e quem conseguir melhorar ele, a gente paga um prêmio, porque isso. Eles já tinham, já era muito bom pra época, e eles botaram pra comunidade tentar encontrar o melhor, assim. Encontraram, depois de um tempo alguém conseguiu melhorar o processo, assim. E isso é uma dinâmica interessante, que acho que talvez seja um ponto de comparação com o que a gente tá vivendo agora quanto ao trabalho remoto, assim. Antigamente, empresas grandes falavam, software aberto, como assim? Eu tô pagando meu salário pra todo mundo, não pode ser aberto, tem que ser é pra empresa. Só que existem pontos positivos em ter software aberto, se usar e criar pro mundo de software aberto, né? Então, talvez esse momento de trabalho remoto, não conseguir gerenciar pessoas e tudo, é só um momento de chaveação. A gente vai ver lá na frente que funciona, que, cara, é só mudar o pensamento. Assim, tem vantagens com isso. Que hoje em dia a gente não vê porque a gente não tá acostumado. Pode não ter vantagem também, mas então, acho que é difícil. Eu acho que é meio que, né, a ferramenta certa pro problema certo, né? Tem coisas que, sei lá, são muito competitivas e tal, que... Tipo assim, tem um 880, né? Tem, sei lá, a Apple, que todos os problemas são fechados e ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro, e até lançar o produto e tal. E tem, sei lá, tipo, a Red Hat, que tudo que eles fazem é software livre e aberto, e a única coisa que eles fazem é intermediar o cliente com o desenvolvedor, então... Qual o seu core, né? Eu acho que talvez o cara que norteia isso é qual o seu core de business. Cara, e assim, pra fechar, assim, porque senão a gente fica aqui... Cara, eu tô curtindo muito, velho. Porque eu acho que... A gente abre várias, né? Eu acho que esse conforto de falar de tecnologia meio que abre espaço pra gente ficar aqui horas, assim. Tipo, acho que seria legal a gente fazer uma live de 3 horas um dia com bebida alcoólica e comida aqui pra gente ficar o dia inteiro aqui. Cara, o que a gente está procurando, assim, em pessoas para, enfim, trabalhar com a gente? Eu sei que a gente está com muita vaga aberta de tecnologia e tal. Quais são, enfim, os problemas que a gente tem aqui dentro e que perfil a gente está procurando para, enfim, fazer parte do nosso time e ajudar a gente a resolver esses problemas atuais e futuros? Cara, acho que problema a gente tem de todos, assim, né? Você tem algum ponto específico, assim? Tem um monte deles, infinitos, né? Uma das coisas que sempre espanta um pouco as pessoas quando elas chegam é o volume de dados e de transações que a gente executa, o tamanho do parquinho, que é uma das coisas que o pessoal não espera, da mesma maneira que você comentou que é... O tamanho do parquinho, esse é um ponto. Que o pessoal muitas vezes entende que a gente é uma empresa de turismo, só que a gente se baseia desde sempre em tecnologia, então chegam aqui com a sensação de deve ter um e-commerce ali, um checkout, e chega aqui tem uma infraestrutura complexa, uma replicação tapa na cara, né? Ver o que gráfico, entrega CDN em múltiplas regiões do mundo, multilinguagem, multimoeda, multitudo. Então é uma pessoa disposta a entender que o desafio aqui é bacana. Essa é uma das coisas. A gente trabalha multimoeda, a gente trabalha para múltiplas regiões, a gente tem múltiplas regulações distintas. Esse é um ponto, né? O mercado de turismo é muito regulado, né? Então, boa parte do desafio dos times, obviamente, os times que estão na frente dessa regulação, né? Por exemplo, os times que tomam de hotel, integrações de hotel. Tipo, ele precisa, no final do dia, ler um pouco, entender um pouco de várias regras e ter uma ferramenta que junte
e separe as regras para poder mostrar, tá, isso aqui tá fazer um MMC. Esse produto aqui, esse hotel aqui tá debaixo dessas regras, essa política de cancelamento. Então faz parte. O turismo é muito regulamentado, assim. Esse é um bom desafio, assim. E quando a gente pensa nisso, todas as esferas. Tanto do time técnico, como do time de financeiro, aí vem um time de suporte à área de financeiro, à área de marketing. Tipo, são muitas regras diferentes, né? Quando a gente pensa em marketing, então, nossa, é um mundo. Ferramentas... Não sei como é que... Se todo dia cria uma ferramenta nova de marketing de distribuição nova, assim. Mas aí, cara, vão ter peculiaridades diferentes, né? Então, o pessoal precisa pensar e entender a realidade e conseguir alterar as ferramentas que a gente tem, que a gente constrói, que a gente usa, para atender essas peculiaridades, né? Não ter... A gente tentar, que é o máximo que a gente tenta, né? Não ter um grande monolito, que é um grande Frankenstein de várias coisas. Isso aqui a gente tem coisas menores que sejam de fácil você mudar as regras com o tempo, assim. Porque os dois lados evoluem, né? Tanto a gente quanto os parceiros. Então é isso. Não, a gente vai fechar essa ferramenta aqui e vai estar pronta por 3 anos. Ledo engano. Cara, provavelmente mês que vem vai ter uma nova feature ali que você precisa se adaptar. Isso, Tipo, ferramenta, nova regra da Trivago. Precisa adaptar. Então essa é muita realidade, assim. E esse ambiente é extremamente dinâmico, né? Então, da mesma forma que a gente tem métricas que auxiliam a gente a entender o impacto das nossas entregas, e que permitem que a gente experimente e faça coisas novas e verifique resultados, quebre processos que a gente sinta que não fazem muito sentido, porque eram baseados em uma lógica de negócio muito defasada. Então, a gente procura também muito desse espírito dinâmico, que está disposto a aprender, está disposto a desaprender algumas coisas, e não... Mudança não pode ser uma coisa ruim, né? Então... no mínimo experimentar, né? Tipo, não, você não gosta de mamão porque nunca comeu mamão. Cara, que experimentar. Então tem muito... Acho que esse é um grande desafio. Desafio não. É uma grande realidade nossa, né? Às vezes, cara, isso aqui vai dar errado. A gente faz o negócio, quando a gente se desapega desses preconceitos, a gente faz, cara, a parada deu certo, né? Pô, a gente consegue escalar. Porque a gente tem essa questão de escalar, né? Tipo, o dev chega aqui novo... Talvez ele caia num time que já tem milhões de requisições por dia, assim. Então, se o cara tem medo, não vou fazer isso aqui, cara, vai ser, tipo, cara, peito aberto, abre o kimono, vamos lá. Vai ter mais gente que vai te ajudar a não fazer tanta merda, assim. Mas, e a gente sempre foi muito, usava aquele discurso que era do Facebook, né, break things faster, como é que é? Fail fast, break things, né? É uma coisa assim, mas que depois de desistir, dava merda. A gente sempre muito aberto a erro, assim, talvez porque empresa digital, mercado digital, não é tão caro errar. Tipo, se você erra e você não monitora, aí é a pior coisa do mundo. Move fast, break things. Isso, move fast, break things. Lembrei. E a gente monitora. Então, cara, é isso. A gente tem ferramental, subiu, começou a ficar esquisito, monitora 1 hora, 2 horas, fica lá. Tá estável. Se quebrou, tem uma regra de negócio que nunca ninguém pensou. Mas se não, você botou errado, cara, você vai parar a venda, vai alerta pra caramba, então você consegue fazer rollback. Hoje o rollback, você aperta um botão, você volta o código antigo. Então, o mais importante, cara, é ter esse espírito de pensar, de abrir kimono, ter a questão de ser criativo nesse sentido, assim. Cara, deixa eu ver se tem uma outra maneira de resolver esse problema, assim. Perguntar, por quê? Você, Alan, pergunta, cara, vamos fazer isso aqui dessa maneira. O cara fala, por que dessa maneira? Pô, não tem outra melhor pra fazer, uma diferente, que talvez você não conheça. Porque no fundo não é pela questão do desafiar. É só que, cara, de repente você não conhece uma outra maneira, né? E é isso, o time, ele funciona em grupo para o prol de uma coisa melhor, assim. Se a galera não tiver medo, né, de levantar a mão, cara, peraí, ferrou tudo, assim. Eu acredito muito. É uma parada que eu meio que tentava advogar em todos os times que eu participei, que é, cara, o time de produto, e daqui eu tô falando da squad, né, da squad multidisciplinar, que tem os engenheiros, desenvolvedores, os designers e as pessoas de produto. Essa tríade é necessária, cada um deles é necessário, né, velho? E de participar próximo do negócio e do problema, de dar perspectiva, porque, cara, qualquer um desses papéis saindo desse processo de solução de problema, de construção de solução,
perde muito valor no caminho, cara. E isso que você falou, de a gente ter do dev estar envolvido e entender do negócio, entender do problema de forma mais ampla, para poder questionar e falar, cara, putz, então, eu sei que você tá dando esse caminho aqui, então tem aquele PM mais autoritário e tal, de falar, faz desse jeito aqui, tá vendo aquele PM que já desenvolveu, e aí quer meter o B dele em desenvolvimento, e aí chega e fala, pô, cara, então, mas tem essa outra parada aqui, que eu tô sendo exposto mais do que você tava daquele outro lado, aí vem o designer e fala, pô, mas isso aqui seria muito melhor para o usuário e tal. Então, tipo, cara, isso junto forma uma solução muito melhor do que se fosse só... Sim. Né? E até de expectativa de rig exam, pra você testar aquela feature. Porque você não tem essa troca, esse ambiente que ajude a ter troca. Ou talvez o designer faça todo um layout lá bonito no Photoshop, não sei o quê. Aí vai chegar na ponta final de implementar, fala, cara, mas tem essa regra de negócio que não funciona aqui. Aí volta lá pra trás, volta 3 casinhas e vamos de novo, assim. Então ter esse momento de troca e tá todo mundo afiado, com tempo pra... Tipo, em algum momento entra ócio criativo, que é importante pra caramba pro dev. Tipo, quantas e quantas vezes eu no meu processo, preso numa feature, cara, não consigo sair daqui, não consigo sair daqui. Eu paro, dou uma volta, quando tava com o meu cachorro, dou uma volta com o cachorro na rua, quando... Porra, é só isso. Aí você volta, a parada acontece como se nada tivesse acontecido, nenhum problema, assim. É importante você ter esse tempo de... Essa prisão mental. Você fica preso num fluxo de pensamento e, cara, de repente, cara, sai. Toma uma água. Pra isso. Eu esqueci o nome, eu tava lendo sobre isso. Aquela parada de você estar num chefão super difícil, você tá horas e horas tentando matar o chefão e aí no dia seguinte você acorda e mata na primeira tentativa. Tipo, é bizarro, né? Não, e eu sou mestre, assim, tipo, no mundo antigo, quando tava todo mundo junto, sentado, o Rodrigo, e às vezes que ele sentava do meu lado, eu falei, cara, olha isso aqui que não tá fazendo sentido, não sei o que. Tipo, só de eu parar e perguntar isso pra ele tentando olhar e entender, eu já achava a resposta. Falei, puta, tá, não, beleza, valeu, obrigado. Cara, não fiz nada. É o patinho de borracha. Porque é importante você ter esse... Tipo, você sair do fluxo. Porque senão você fica preso e, cara, acabou. Cara. Gente, muito foda. Eu acho que esse é o primeiro de muitos, assim. Já quero fazer outro em seguida. Vamos dá pra continuar algumas horas, algumas centenas de episódios. E acho que esse é o primeiro, assim, curti demais. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo papo, pela expertise. E comenta aí embaixo aí o que vocês querem que a gente fale na próxima vez, tópicos de tecnologia, perguntas. Dá estrelinha lá no Spotify. Siga a gente aquelas coisas. YouTube, aqueles negócios que os youtubers fazem e eu não sei muito bem fazer. Obrigado pros ouvintes, até a próxima e obrigado de novo. Obrigado pelo convite. É uma honra. Que homem, homem. Sério. Valeu, gente. It's About People. Até a próxima. Valeu, pessoal. Falou.